Olá, queridos crianças e mamães. Hoje nós iremos gravar mais duas receitas, uma salgada e uma doce, dentro deste bloco que se chama tortas, biscoitos e petiscos. Hoje faremos, na parte salgada, faremos um quiche de abobrinha. Todo mundo conhece uma abobrinha, né? Também é uma receitinha muito fácil que vocês vão aprender rapidamente. Olhem como fica o quiche de abobrinha. Eu fiz de abobrinha, a gente pode variar como quiser. Pode fazer de diversas coisas, tipo cenoura, abobrinha, batata, berinjela, alho poró, tudo o que vocês quiserem. A base vai ser sempre a mesma, a maneira de fazer vai ser sempre a mesma, tá? Então, vamos começar pela abobrinha. Primeira coisa, eu pico a abobrinha em cubinhos. Pico a abobrinha em cubinhos. Pico uma cebola picada fina, com umas 3 colheres mais ou menos de óleo, e dou uma refogadinha nesta abobrinha, muito rápido. Não é para ela amolecer, é para ela ficar durinha, que nem está esta, ó, bem durinha. Por quê? Porque ela ainda vai ao forno e ela vai acabar o cozimento lá no forno. Aqui é apenas para ela pegar o sabor do tempero, tá? Então, vocês vão ver na receitinha ao lado, vocês vão ver que eu frito a cebola, coloco a abobrinha e quando eu desliguei o fogo, eu jogo um pouquinho de salsinha, daí eu tempero como eu gosto, um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta e tá pronta. Olha que fácil! Só que o recheio, ele vai continuar depois colocando os outros ingredientes da receita. Vocês viram que eu comecei pelo recheio, ao invés de começar da massa? Porque a única parte que requer um pouquinho mais de complicação, e mesmo assim não é complicação, porque é muito fácil, é o recheio. Abafei a abobrinha, coloco os outros ingredientes do recheio, tá? Sem precisar voltar no fogo. Tudo fora do fogo. A única coisa que foi no fogo foi aquela rápida refogada da abobrinha, tá bem? Aí eu misturo o restante dos ingredientes e, por último, os ovos batidos. Vocês vão ver na receita que eu escrevi assim, 2 ou 3 ovos batidos. Por quê? Tem ovo grande, tem ovo médio, tem ovo pequeno. Vocês olham, eu acho que 2 ovos é o suficiente. Bate os 2 ovos e joga naquela receita. A textura vai ficar meio líquida. Vocês vão pensar que está errado, mas não está, porque nós vamos jogar na massa crua. Vou explicar para vocês. Ó, fica nesta textura aqui, ó, meio líquido. Porque vai o creme de leite, vai o ovo batido, então vai ficar meio líquido. Mas como nós vamos colocar na massa crua e vai ao forno, isso tudo vai virar o recheio. E vai ficar essa tortinha, ó, dá até pra gente pegá-la inteirinha, ó. Vai dar este quiche.
a gente fala tortinha. Qual é a diferença entre um quiche e uma torta? Normalmente o quiche é rasinho, estão vendo estes? Ó, bem rasinho, ele é feito sempre numa forma rasa, ó, numa forma rasa e não tem cobertura. Este é um quiche. E uma torta, na maioria das vezes, ela tem cobertura, tá bem? Este aqui é sem cobertura. E agora, olhando a receitinha da massa, vocês verão que é mais fácil ainda do que o recheio. Aí, eu trouxe um pedacinho de massa aqui para vocês, para demonstrar como devemos fazer. Esta massa é uma massa amanteigada. Quando eu digo massa amanteigada, é que ela vai uma grande quantidade de gordura, ou margarina, ou manteiga, ou óleo, ou banha. Então, é uma massa amanteigada, muito fácil de trabalhar. Não preciso nem jogar farinha aqui na minha bancada. O que eu vou fazer? Pego um pau de macarrão e vou abrindo esta massinha de uma maneira muito fácil. Por quê? Porque eu coloquei um pouquinho na geladeira, depois que eu fiz, para ela descansar, para que ela fique mais relaxada. E ela abre facilmente. E depois que eu abri, ó, eu vou explicar para vocês um segredinho. Por exemplo, eu vou fazer uma bem pequenininha, só para demonstrar para vocês como é fácil de fazer, tá? Como a massa é amanteigada, a nossa assadeira, ela não precisa ser super untada. Uma passadinha de manteiga já tá muito bom, tá? Ó, e eu abri a massa, deixa eu tirar a abobrinha daqui. Eu abri a massa que vocês estão vendo aqui. Se eu for tentar pegá-la, provavelmente ela vai quebrar. Olha o truque, ó, ó. Enrolo a massinha levemente no pau de macarrão, venho aqui com a minha assadeira e jogo a massa por cima. Olha que fácil! E aí eu vou ajeitando, ó. Eu vou ajeitando, pegando toda a lateral da forminha, ó. Toda a lateral da forminha. E depois eu corto com o próprio dedo. Se não quiserem cortar com o próprio dedo, pode cortar com o pauzinho de macarrão. Se não quiserem, pega uma faquinha e corta. Mas a massa é muito maleável. E agora eu ajeito a lateral da massinha. Olhem que fácil! E agora tem mais um segredinho. Pego um garfo e vou fazer diversos buraquinhos para que a massa, para que o calor do forno passe e asse bem a massa. Ó, olha que bonitinho que fica. Olha a nossa, olha a parte de baixo da nossa. Olha que bem assadinha. Porque eu fiz uma porção de buraquinhos e coloquei antes de colocar o recheio, tá bom? Assim, nesta altura, vou pôr até um pouquinho mais de abobrinha aqui, ó. Vou pôr até um pouquinho mais. Nesta altura, eu coloco o recheio, que como eu disse para vocês, está mole. Está mole, mas não tem problema. Está líquido, não é mole, é líquido. Ó, aqui está a nossa tortinha pronta. Estão enxergando?
Neste ponto, eu coloco no forno pré-aquecido. Tudo que nós vamos fazer, na maioria das receitas, por isso que eu nem falo todas as vezes, é forno pré-aquecido, certo? Gostaram da receitinha? Ah, eu vou cortar para vocês verem dentro. Temos que ver. Olhem a textura da tortinha. A minha está fria, porque eu fiz ontem para demonstrar hoje para vocês. Mas eu posso, agora que eu vou tomar um cafezinho, eu vou esquentar o meu quiche e vou saboreá-lo. Gostaram da receita, queridos? Até a próxima!